Olá, meus amores! Então, hoje a gente vai dar início à região norte, ao conteúdo da região norte. Nas aulas passadas, vocês aprenderam sobre o quê? Sobre várias regiões, né? Norte, sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, né? Os estados, as capitais, as siglas. Depois, na outra aula, vimos sobre o quê? Sobre as singularidades de cada região. E aí, no decorrer do ano, nós vamos ver especificamente as regiões. Então, a gente hoje inicia com a região norte. Então, a primeira aula sobre a região norte, vamos nos aprofundar mais. E hoje, na nossa primeira aula só da região norte, vamos falar sobre a história da formação, a demografia e os grupos étnicos, certo? Então, eu vou deixar vocês aí com a Pro que está aprontando alguma coisa para mostrar para vocês, tá certo? Então, fiquem com o vídeo da Pro. Sabe por que a Pro hoje veio caracterizada de índio? Porque é de uma região que nós vamos falar hoje, a região norte. E lá é a região onde fica situada a maior quantidade de indígenas. Bom, na imagem a seguir, eu coloquei o açaí, o guaraná e o índio, porque são elementos encontrados nessa região, especificamente na região onde fica a nossa floresta, um pulmão do mundo, que é a floresta amazônica, isso mesmo. Então vamos lá? No mapa a seguir, vocês podem ver que a região norte ela está tomando a maior parte do Brasil. Isso porque é a maior região em questão de território, mas em questão populacional, ela é onde tem a menor quantidade de habitantes. Eu vou explicar mais à frente. Essa região, ela possui 7 estados: o Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia e Roraima. Sendo que o Amazonas e o Pará são os 2 maiores estados dessa região. Agora, na imagem a seguir, vocês estão reconhecendo? Bom, é uma floresta que de vez em quando está nos jornais, né, nos noticiários, mas muitas vezes está mostrando o lado ruim. Por quê? Porque o ser humano está usando a floresta amazônica de forma desordenada, destruindo através do desmatamento, queimadas, e isso acaba prejudicando futuramente a nós mesmos. Agora, nós vamos ver um pouquinho da história dessa região, como foi a formação. Vamos voltar um pouquinho o tempo e ver quem eram os primeiros habitantes do Brasil? Quem olha para hoje já vê com a dica, isso mesmo, os indígenas. Eles já estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram naquelas caravelas, trouxeram com eles os missionários. Esses missionários, eles tinham um objetivo, era catequizar os índios. Com essa catequização deles, eles facilitariam a linguagem, a comunicação entre o índio e os portugueses. Consequentemente, ia ser melhor para explorar a floresta amazônica. Lá para o século XIX, no finalzinho do século XIX, começou a surgir boatos que lá na Amazônia estava ganhando muito dinheiro com a extração do látex. E de onde vem esse látex? É um líquidozinho que sai dessa árvore chamada seringueira. Então, pessoas do Nordeste, de outras regiões, saíram para tentar a vida lá na Amazônia, através dessa extração desse material. E o que esse látex fazia de tão importante? Era através do látex que se faz a borracha. Essa borrachinha, essas luvas que vocês veem os médicos usando, vem através desse material que vem da floresta. Mais um pouquinho à frente, vamos andar um pouquinho, começaram a chegar outras pessoas, outros estrangeiros, e assim viver da agricultura. Então, o surgimento de habitantes naquela região não aconteceu de uma hora para outra. Os governantes, naquela época militares, acharam a necessidade de facilitar a chegada
da região para a região amazônica, de outras regiões para a região norte, aliás. Então, tiveram a ideia de fazer uma rodovia. Essa rodovia é chamada de Transamazônica, que é uma rodovia que dá acesso até a região norte. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a demografia dessa região. Toda vez que vocês ouvirem falar na palavra demografia, vocês vão colocar na mente de vocês que tem a relação com população, pessoas. E densidade demográfica é a quantidade de pessoas que está naquele espaço, naquela região. Vamos observar aqui esse quadro para ficar melhor para vocês. Aqui é a região norte. Tem poucas, e aqui essas bolinhas amarelas estão representando as pessoas, os habitantes. Percebam que tem muitas ou poucas pessoas? Poucas, né? Então quer dizer que a densidade demográfica dessa região é baixa. Agora, observe uma região sudeste, uma região que tem bastante concentração de pessoas. Observe que em relação à região norte, né, por ser menor, tem uma quantidade bem intensa de pessoas, né? Então, a densidade demográfica dessa região é alta, entenderam? Legal. Então, observe agora no mapa. A partezinha de amarela está representando a quantidade de pessoas, que é de menos de 1. Então, e por que, professora? Lá, por ser tão grande, não tem mais gente, não tem mais habitantes. Devido à dificuldade de acesso daquela região, porque é uma região que é coberta pela floresta, a maior parte é pela floresta. E as pessoas só vão para lugares que têm mais acesso, mais facilidade, até a questão de trabalho. E a floresta, por ser bastante... dificulta essa localidade das pessoas, essa facilidade de andar, de transitar e até de construir casas, né? Então, densidade demográfica corresponde à distribuição da população em determinada área. E no caso dessa região, a densidade é baixa. Muito bem. Bom, falamos um pouco sobre a quantidade de pessoas, vamos agora para os grupos étnicos, que são pessoas que vivem daquela região, daquela floresta também. Vamos ver agora o grupo dos seringueiros. Lembra que eu falei no início que o pessoal foi lá para ganhar dinheiro com a extração do látex? Pronto, essas pessoas chamam de seringueiros. São pessoas que trabalham, que ganham sua renda, que ganham dinheiro a partir da extração desse material tão importante daquela floresta. Outro grupo vai ser os ribeirinhos, pessoas que constroem suas casas sempre à margem dos rios, por conta que a fonte de renda deles é a pesca. Mas só a pesca? Não. Muitos deles vivem de artesanatos, de agricultura também. Então, a construção das casas, essas casas chamam palafitas, facilita o acesso ao trabalho deles. E vamos para o último grupo, que são os indígenas, que a Pro hoje, né, já veio dando uma dica para vocês dessa região. Os indígenas vivem da agricultura, caça, pesca, né? E existe um órgão chamado FUNAI. A FUNAI, ela defende o índio, ela que está ali para ver os direitos dos índios em questão de território, quais são os direitos deles, porque com o tempo diminuiu bastante a quantidade de indígenas naquela região, justamente pela luta de querer se apossar daquela floresta, né? Porque hoje em dia o que conta é o quê? O dinheiro. E as pessoas vão para a floresta só para retirar as riquezas e não pensam que é um lugar justamente de quê? De alimentação para essas pessoas que vivem daquela floresta, né? Então, os indígenas, que são um dos principais grupos que vivem naquela região. Mas, só existe esse tipo de grupos? Não, existem outros. Existem os povos da floresta, que são pessoas que vivem basicamente de tudo que é tirado daquela floresta. Qual é a floresta? Isso mesmo, a floresta amazônica. Então, temos os babaçoeiros, as quebradeiras de coco,
caiçaras, quilombolas. Pela imagem aqui vocês já estão vendo, né? Que são um grupo de mulheres que se reúnem para fazer o trabalho manual, né? E são chamadas de quebradeiras de coco. Bom, hoje a gente concluiu a nossa aula, mas a região norte ainda tem muitas outras riquezas a ser faladas. Então, na próxima aula de geografia, a gente vai falar mais um pouquinho dessa região tão rica, não só para pessoas de lá, mas até para nós mesmos, de todo o Brasil. Um beijo e até a próxima!